E se eu te perguntar se você ama o Senhor? É claro que você vai dizer, Adriano, isso é pergunta? É lógico que eu amo. Então vai mais uma pergunta. O que você faz para demonstrar que o Senhor está em primeiro lugar na sua vida? Será que nós amamos o Senhor mais do que as coisas desse mundo? É sobre isso que nós vamos falar hoje. Meu nome é Adriano Pereira e esse é o canal Meu Propósito. O vídeo de hoje é uma recomendação da irmã Maria Oliveira. Muito obrigado, irmã Maria. Ele tem como título Amas-me mais do que a estes, do presidente M. Russell Ballard. É o presidente em exercício do Quórum dos 12 Apóstolos. E eu gostaria de lembrar algumas situações no que diz respeito a Pedro, tá? Primeiro em Lucas, capítulo 5, versículo 1 ao versículo 11. O que acontece nesse momento? Jesus Cristo está falando à multidão, ele vê uns barcos, ele entra no barco de Pedro, Simão Pedro, e ele pede para que afaste um pouco o barco, e aí ele fala à multidão de dentro do barco, mas dentro da água. Depois que ele despede a multidão, ele pede para que o Pedro, junto com os outros que estão com ele, vá com o barco um pouco para o alto mar e lance as redes. Só que Pedro diz, Senhor, eu tendo passado toda a noite, eu não consegui pescar nada, mas pela tua palavra eu lançarei a rede. E eles lançaram a rede e veio uma multidão de peixes. Tanto que eles tiveram que chamar os outros de outros barcos e quase o barco vai a pique, ou seja, quase os dois barcos afundam por causa da quantidade de peixes. Vendo aquilo, Simão disse, Senhor, ausenta-te de mim, que sou pecador. Simão Pedro disse isso a Cristo. Mas por quê? Porque ele era um pescador, ele tinha passado a noite tentando pescar, não tinha conseguido e se espantou com aquela situação. E Jesus Cristo disse, não tem mais. A partir de hoje tu és pescadores de homens. Pescador de homens. Então ali naquele momento, Pedro foi chamado para ser um apóstolo de Jesus Cristo, chamado para pescar homens, proclamar o Evangelho. Depois da morte, ressurreição de Cristo, Cristo apareceu aos discípulos e depois foi embora. Quando ele foi embora, teve um determinado momento que Pedro disse, e isso está lá em João, no capítulo 21, do versículo 3 ao 17. Pedro diz assim, rapaz, eu vou pescar. Ele foi pescar. E os outros que estavam com ele, os outros discípulos também, nós vamos contigo. E foi, e passou a noite também pescando. Pela manhã, estava Cristo à margem, Cristo já ressurreto. E eles não reconheceram que era Jesus Cristo. Mas aí Jesus Cristo perguntou, você tem alguma coisa de comer, para comer? E eles disseram, não, nós tentamos pescar a noite inteira e não conseguimos. E aí o Senhor disse, joga a rede. Ele jogou para a direção que o Senhor indicou. E quando ele jogou para a direção que o Senhor indicou, muitos peixes. E aí fala a escritura que aquele discípulo que o Senhor amava disse, é o mestre. E Pedro se cobriu, né, porque não estava composto. E foram para a margem, trouxeram os peixes. Interessante que já estava lá à margem, já umas brasas, já tinha um peixe, já tinha um pão. Né? Mas mesmo assim o Senhor perguntou se tinha alguma coisa para comer. E o Senhor disse, traz os peixes que vocês pescaram. E aí eles trouxeram os peixes. Trouxeram os peixes, se alimentaram, tudo. E aí Cristo fez uma pergunta. A tão famosa pergunta. Simão, filho de Jonas, ama-me mais do que a estes? Por que essa pergunta? Simão, ele havia recebido um encargo, ele havia recebido um chamado, uma responsabilidade que ele precisava cumprir. Ele agora era pescador de homens.
Eles tinham uma responsabilidade. Cristo tinha voltado ao Pai. Eles precisavam cumprir com esse encargo. Não estou falando de uma atividade de lazer, mas era atividade. Ele tinha voltado à atividade anterior, ao qual o Senhor havia chamado ele como pescador de homens. Muitas vezes, quando nós vamos falar sobre Pedro, nós lembramos essa situação. E Pedro respondendo: Senhor, tu sabes que eu te amo. E o Senhor disse: apacenta as minhas ovelhas. A mesma pergunta o Senhor faz para nós: mas qual foi o encargo que nós recebemos? Qual foi a responsabilidade que nós assumimos? A responsabilidade que nós assumimos está em Mosias 18, no capítulo 18, versículo 9 ao 10. Quando Alma, em meio àquela multidão, disse: eis as águas de Mórmon. Se desejas entrar no rebanho de Deus e chorar com os que choram, consolar o que necessita de consolo, e servir de testemunhos de Deus em todo momento, em todos os lugares, mesmo até a morte. Esse foi o encargo que nós recebemos. E o que é que está competindo com o Senhor para que nós não cumpramos com esse encargo que nós assumimos no momento de nosso batismo? Eu gostaria que nós pudéssemos ouvir um pouco das palavras do presidente Ballard. O senhor pode estar nos perguntando sobre o quanto estamos ocupados e sobre as muitas influências positivas e negativas que competem por nossa atenção e nosso tempo. Ele pode estar perguntando a cada um de nós se o amamos mais do que as coisas deste mundo. Essa pode ser uma questão sobre o que realmente valorizamos na vida, sobre quem seguimos e sobre como vemos nossas relações com nossos familiares e vizinhos. Ou talvez ele esteja perguntando a respeito do que realmente nos traz alegria e felicidade. Então, pessoal, o que é que está competindo com a sua atenção e o seu tempo para com o Senhor? Qual é a atividade, o que é que está acontecendo na sua vida que está fazendo com que você dedique mais para isso e não dedique tanto para um encargo que você assumiu, que eu assumi? De chorar com os que choram, consolar os que necessitam de consolo, servir de testemunho de Deus em todos os lugares. O que realmente nós valorizamos na vida? O que realmente você está valorizando na vida? Jesus Cristo, ele falou: a minha paz vos dou, e não a dou como o mundo a dá. Como é a paz que o mundo a dá? Para um alcoólatra, a paz é consumindo álcool. Para alguém que é viciado em cigarro, por exemplo, a paz talvez pode ser conseguida com um trago de cigarro. Essa é a paz que o mundo dá. Talvez para alguns é a obtenção de muito dinheiro, muitas riquezas, mas a paz que o Senhor dá é diferente da paz que o mundo nos dá. Vamos ouvir um pouco mais as palavras do presidente Ballard. Na minha idade, já fui a muitos funerais. Tenho certeza de que muitos de vocês já perceberam algo que eu percebi. Ao celebrar a vida de um familiar ou amigo falecido, o orador raramente fala sobre o tamanho da casa da pessoa, o número de carros ou o saldo bancário. Eles normalmente não falam sobre postagens nas mídias sociais. Na maioria dos funerais, eles se concentram no relacionamento com o ente querido, em seu serviço ao próximo, em suas lições e experiências de vida, e em seu amor por Jesus Cristo. Não me entendam mal. Não estou dizendo que seja errado ter uma boa casa ou um bom carro, nem que seja ruim usar as mídias sociais. O que estou dizendo é que, no final, essas coisas são menos importantes do que o amor pelo Salvador. Então, pessoal,
O que mais importa? Como uma pessoa viveu ou como uma pessoa morreu? Com certeza, como ela viveu. Então, o que está competindo com o Senhor? Será que é a casa? Será que é a obtenção de uma casa? Será que é um carro novo que eu quero? Será que são as mídias sociais? Será que são essas coisas que estão competindo com o Senhor? Como eu posso demonstrar que o Senhor está em primeiro lugar na minha vida? Como eu posso demonstrar que o Senhor está em primeiro lugar na minha vida? E aí eu venho mais uma vez com aquela escritura de Mosias 18, 9, 10. Chorar com os que choram, consolar os que necessitam de consolo, servir de testemunha de Deus em todos os momentos, em todos os lugares, em todas as coisas, mesmo até a morte. É seguindo esse padrão que nós conseguimos demonstrar que o Senhor está em primeiro lugar em nossas vidas. Vamos ouvir um pouco mais do presidente Ballard. Quando o amamos e o seguimos e temos fé nele, nós nos arrependemos. Seguindo o seu exemplo, somos batizados e recebemos o Espírito Santo. Perseveramos até o fim e permanecemos no caminho do convênio. Perdoamos os familiares e vizinhos, deixando de lado os ressentimentos que talvez estejamos guardando. Nós nos esforçamos sinceramente para guardar os mandamentos de Deus. Nos esforçamos para ser obedientes. Fazemos e cumprimos convênios. Honramos nosso pai e nossa mãe. Deixamos de lado as influências negativas do mundo. Nós nos preparamos para a sua segunda vinda. Então é isso. Quando amamos, nós demonstramos fé, nós buscamos nos arrepender constantemente, nós buscamos entrar no caminho do convênio. Se nós não nos batizamos, nós vamos nos batizar. Se não recebemos o Espírito Santo, nós vamos receber. Buscamos perseverar até o fim, buscamos perdoar as pessoas que estão ao nosso redor. Se nós não fomos, não participamos, não recebemos as ordenanças do templo, buscamos receber. É assim que nós demonstramos o amor pelo Senhor. Com relação a esse tema, eu gosto muito de pensar no hino Neste Mundo. Neste mundo, acaso, fiz hoje eu a alguém um favor ou bem? E se ainda não fiz ser alguém mais feliz, falhei ante os céus também. A carga de alguém mais leve fiz eu, porque o auxílio lhe dei, ou acaso ao pobre que a mão estendeu, um pouco do meu ofertei. Desperta, faz algo mais, não queira somente sonhar. Pelo bem que fazemos, a paz ganharemos no céu, que será nosso lar. Muita coisa no mundo a que fazer, muita coisa que melhorar. Abre o teu coração e dedica atenção àquele que precisar. É nobre e belo prestar um favor, servindo ao nosso irmão. Só quem isso procura merece louvor. Só esse terá galardão. Desperta, faz algo mais. Não queira somente sonhar. Pelo bem que fazemos, a paz ganharemos no céu, que será nosso lar. Então, o que você fez hoje para mostrar que ama a Jesus Cristo em primeiro lugar? O que você fez nesse mundo hoje? E talvez você possa também ouvir, assim como Pedro ouviu: ama-me mais do que a estes. Essa coisa que está competindo comigo, no caso de Pedro, foram os peixes. E sobre nós?
o que está competindo com o Senhor? O que nós estamos deixando ser mais importante do que o Senhor em nossa vida? E aí você pode talvez dizer para mim: nossa, Adriano, tu sabe de nada, tu sabe como está a minha vida. Eu estou passando por desafios, eu estou enfrentando desafios. Sim. Permita que Deus prevaleça. Como o presidente Nelson falou, permita que Deus prevaleça na tua vida. Independente de você estar passando por desafios, permita que Deus prevaleça na tua vida. Permita que a sua vida seja uma expressão do amor do Senhor. Vamos ouvir um pouco mais das palavras do presidente Ballard. Em outubro passado, o presidente Russell M. Nelson nos ensinou a importância de colocarmos o Pai Celestial e Jesus Cristo em primeiro lugar em nossa vida. O presidente Nelson nos ensinou que um dos significados da palavra Israel é permita que Deus prevaleça. Ele fez uma série de perguntas. Vocês estão dispostos a permitir que Deus prevaleça em sua vida? Vocês estão dispostos a permitir que Deus seja a maior influência em sua vida? Vão permitir que suas palavras, seus mandamentos e seus convênios influenciem o que vocês fazem todos os dias? Vão permitir que sua voz tenha prioridade acima de todas as outras? Estão dispostos a permitir que qualquer coisa que Ele precise que vocês façam tenha precedência sobre quaisquer outras ambições? Estão dispostos a ter sua vontade absorvida pela vontade dEle? Devemos sempre lembrar que nossa verdadeira felicidade depende de nosso relacionamento com Deus, com Jesus Cristo e com uns aos outros. Então muitas pessoas pensam que felicidade é um carro novo, que felicidade é uma casa muito chique, de alto padrão, muito que felicidade é eu estar sempre antenado nas redes sociais. Não é pecado se envolver com isso. Não é pecado eu querer ter um carro melhor, não é pecado eu querer ter uma casa melhor, não é pecado eu poder me comunicar com meus amigos nas redes sociais. Não. Mas essas coisas não podem atrapalhar o seu relacionamento com Deus. Essas coisas não podem ser mais importantes do que o Senhor. Ou seja, nós não podemos amar essas coisas mais do que ao Senhor. O que é que realmente traz felicidade? É o nosso relacionamento com Deus, com Jesus Cristo e com o próximo. Isso é o que traz felicidade. Eu não sou feliz. Tenta trabalhar um pouco mais teu relacionamento com Deus, com Jesus Cristo e com o próximo. Isso é que vai proporcionar felicidade na sua vida. Não é ter mais dinheiro, não é ter um carro novo, não é ter uma casa melhor. Não. É o seu relacionamento com Deus, com Jesus Cristo, com o próximo. E isso vai proporcionar para você mais felicidade. Pequenas coisas. Seu relacionamento com seus familiares, seu relacionamento com seus amigos, seu relacionamento com seus vizinhos. E mais uma vez, chorar com os que choram, consolar os que necessitam de consolo, servir de testemunho de Deus em todos os momentos, em todos os lugares, em todas as coisas, mesmo até a morte. Dessa forma, você está demonstrando que ama mais a Jesus Cristo, que ama a Ele em primeiro lugar. E talvez nós possamos responder, assim como Pedro respondeu a Jesus Cristo: sim, Senhor, Tu sabes que eu te amo. Eu sei que nós precisamos lembrar das nossas responsabilidades, que nós precisamos lembrar do convênio que nós fizemos no batismo, que nós precisamos chorar com os que choram, que nós podemos fazer mais por esse mundo.
somos capazes disso. Em nome de Jesus Cristo, amém. E se você gostou desse vídeo e acredita que esse vídeo pode ajudar outra pessoa, por favor, compartilha. E se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreve. Um forte abraço, pessoal. Você ama o Senhor? Acho que a resposta é bem... Esse discurso tem como título: Amas-me mais do que a estes? Ama-me... Não. Amas-me mais do que a estes? Do presidente em exercício do Coro dos 12 Apóstolos, Russell... Não.